Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Danilo, sou professor especialista em avaliação física e vim aqui hoje trazer uma aula para vocês super importante e depois vocês vão receber no WhatsApp o material de apoio também, tá? Então agora eu vou transportar para o meu computador. Peso ou composição corporal, o que realmente importa? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Como possamos verificar aqui, nessa imagem, tem duas pessoas do mesmo tamanho, porém com composição corporal diferente. O indivíduo da esquerda ele tem 100 quilos na balança e o da direita tem 100 quilos também, né? A gordura é importante para a produção de algumas substâncias como reservas energéticas, além de defender o nosso corpo contra problemas de funcionamento, estabilizar a temperatura. Porém, o problema está no excesso. A gordura, pessoal, ela é muito importante para estabilizar a nossa temperatura, né? Muita gente fala que quer zerar totalmente a gordura, e isso não pode. Também por algumas funções hormonais também, tá? Ela é de suma importância. A ilustração acima, conseguimos observar dois indivíduos com a mesma altura, com o mesmo peso, porém com a composição corporal diferente um do outro. No primeiro observamos um indivíduo fora de forma, com um percentual de gordura bastante elevado. No outro à direita, notamos um indivíduo com um percentual de músculo maior do que o primeiro, com a divisão muscular muito mais aparente, esteticamente falando. Pessoal, a composição corporal, nesse caso, ela é mais importante, tá? Porque a nossa composição corporal vai definir se você é um indivíduo saudável ou um indivíduo não saudável. Eu vou dar um exemplo. Para o percentual de gordura baixo, não é necessário perder gordura, mas também ganhar massa muscular. Um exemplo é o falso magro. Ele aparentemente está magro, porém tem um percentual, uma porcentagem muito baixa de músculo e uma porcentagem maior de gordura. Ou seja, eu já fiz avaliações físicas e já fiz avaliações físicas em pessoas magras com um percentual de gordura muito alto. Então, a gente olha para uma pessoa magra e aparentemente ela está saudável. E não, pessoal, ela não, às vezes ela não tá. Ela tá com uma percentual de gordura muito alto e o percentual de massa muscular, de massa magra muito baixo também. Aqui a gente consegue dar o exemplo da nossa aluna Terezinha, e que ela participou do nosso primeiro projeto. E aqui tem alguns dados dela, tá? Que a gente vai conferir agora. Ela nasceu dia 15 de 1 de 1969, 51 anos, altura 1,55 centímetros. E aqui do nosso lado direito inferior, a gente consegue ver as duas tabelas. A primeira tabela ela começou com um avatar 4 ali, né? Pode ver que está amarelo. E em um mês ela conseguiu reduzir 2 avatares. E ela conseguiu chegar no seu peso normal. Aqui a gente consegue observar peso corporal da Terezinha, tá? Então ela iniciou com 61,9 quilos e ela terminou o nosso projeto durante um mês com 60,8 quilos. No período de um mês, ela diminuiu. Agora, aqui que é o interessante. Aqui que é o interessante, presta atenção. Ela iniciou com 36,5% de gordura. 36,5% de gordura corporal. E no período de 17 do 11 até o dia 14 do 12, ela conseguiu diminuir para 28,2% de gordura. Então, ou seja, ela diminuiu gordura corporal, tá? E aqui
no gráfico vermelho, a gente consegue ver que ela ganhou músculo esquelético, ou seja, ela diminuiu o peso e ganhou músculo ainda, tá? 27,3 ela começou e ela terminou com 32,3 de músculo, tá? Então, aqui é igual eu falei da gordura corporal diminuiu, né, de 36,5% para 28,2%. Musculatura aumentou. Aqui no meio, a Terezinha no início do projeto tinha bastante dificuldade em beber água. Aqui foi algumas informações, tá, pessoal, que eu recolhi dos nossos alunos para colocar aqui qual foi a dificuldade, o que ocorreu, tá? E efetuar treinamentos HIITs. Então, para quem não sabe, um treinamento HIIT é um treinamento intervalado de alta intensidade, tá? Depois a Rô e o Tarsis vai explicar melhor para vocês, tanto na prática como teórica, tá? Analisando diariamente o desempenho da aluna Terezinha, podemos concluir que ela é uma aluna dedicada, interessada e pontual referente aos treinos. Teve um ótimo resultado, realmente teve um ótimo resultado. Agora, pessoal, eu vou passar um vídeo rápido de uns 2 minutos de avaliação física, de como é feita a avaliação física de bioimpedância, tá? Então, fica aí com o vídeo. Aqui a gente está com a balança de bioimpedância, a nossa mais inovação aqui. Agora eu vou fazer a avaliação do professor Tarsis. Então, você pode chegar mais perto aqui. Aqui a gente tem o peso. Aqui a idade do paciente, que no caso é o professor Tarsis. Masculino, feminino. Aqui a altura em centímetros. Ele tem 1,79, 1,78. Então, ó, 1,78. Idade 1,78 e peso. Então ele vai segurar o eletrodo na altura dos ombros aqui e vai subir na balança. Aqui já estabilizou aqui o peso dele. Agora vai fazer a contagem. Aí, pode descer. Aqui ele está com 81 quilos e 100 gramas. Aqui é a quantidade de BIM, ou seja, a quantidade de IMC que ele tem de gordura. Se a gente for para baixo, é o peso dele. Aqui na segunda parte a gente tem o FAT, ou seja, a gordura corporal. Tá em 15, ou seja, tá acima da média, 15,5 e embaixo a quantidade de músculo. Pro peso dele, que tem 81 quilos, ele tem 42 quilos de massa magra. E aqui, ó, o segundo parâmetro, ele tem a quantidade diária de caloria ingerida, ou seja, 1.800 calorias diárias. E aqui é a idade dele para a quantidade de massa muscular, 42. E se a gente vir aqui, ele tem 8% de gordura visceral. Então, ou seja, tá ótimo, tá super saudável. Bom, pessoal, então a aula de hoje foi isso, né? A diferença de peso e composição corporal. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo para o vídeo não ficar tão longo. Então vocês podem tirar as dúvidas no WhatsApp